Olá pessoal, mais uma aula nossa de Física 2. Agora a gente vai entrar no nosso assunto número 4 da apostila, beleza? O assunto de calorimetria. Então aqui na aula a gente vai ver um pouco das curvas de aquecimento, do calor sensível, calor latente e algo que a gente chama de lei zero da termodinâmica, beleza? Bom, das curvas de aquecimento, aí está mostrando para vocês um gráfico indicando o comportamento físico de uma substância ao longo de um aquecimento. Tá? Então a gente tem aqui, partindo de uma temperatura inicial, certo? E uma substância que está no estado sólido, conforme a gente vai aumentando a temperatura no passar do tempo, esse sólido ele vai chegar numa região em que ele depois, com o passar do tempo, ele não vai mais variar a sua temperatura. A gente fala que ele chegou num ponto de uma mudança de estado físico, tá? Nesse caso, passando do sólido para o líquido, é o ponto da nossa temperatura de fusão, ok? Na nossa temperatura de fusão, é possível a existência dos estados sólido e líquido ao mesmo tempo, beleza? Seguindo a nossa curva, então depois que toda a nossa substância passou do estado sólido para o estado líquido, a gente tem que esse líquido ele volta a sofrer uma variação de temperatura com o passar do tempo e chega depois num outro ponto de temperatura estável, que é a nossa temperatura de ebulição. Tá? Aqui, na ebulição, a gente tem agora já o nosso líquido junto com o vapor, tá? Eles coexistem ao mesmo tempo. E após todo esse líquido sofrer o processo de evaporação, ser transformado em vapor, a gente já tem a curva do vapor. E aí, então, a gente tem ali as denominações. Então, na nossa curva A é um aquecimento na fase sólida, na parte B é uma mudança então de estado. A gente tem ali a nossa mudança característica, né, que é a fusão do sólido para líquido. Em C, então, aquecimento na fase líquida. D, processo de vaporização, tá? Ou de ebulição. Em E, já um aquecimento na nossa fase gasosa, ok? E aí, esse aquecimento pode se perdurar até uma temperatura desejada, ok? Existe também um outro gráfico, que é o nosso diagrama de fases, tá? O nosso diagrama de fases ele vai trazer alguns dados para a gente de uma determinada substância, relacionando os seus estados físicos e alguns outros características de estado, como por exemplo pressão e temperatura, tá? Então a gente tem ali, por exemplo, na nossa curva 1, é uma curva que ela está delimitando uma região entre o sólido e o líquido. Então, observem a curva 1 aqui em cima. Tá? Todos os pontos marcados sobre a curva 1 são pontos de pressão e de temperatura em que a gente pode encontrar essa substância ao mesmo tempo na fase sólida e na fase líquida. Tá? Então, a nossa curva 1 é a nossa curva de fusão, quando a gente está indo de sólido para o líquido, ou de solidificação, quando está indo do líquido para o sólido. Certo? Já a nossa curva 2, está nesse ponto aqui, a gente tem que é a nossa curva que separa os estados líquidos e os estados de vapor, tá bom? Então, novamente, qualquer ponto marcado sobre essa curva é um ponto, né, com a sua característica de pressão e de temperatura, em que a gente vai encontrar a nossa substância no estado líquido e no estado de vapor ao mesmo tempo, tá bom? Eles podem coexistir. Tá? Então a curva 2 também é chamada de curva de vaporização, quando estou indo do líquido para vapor, ou de condensação, quando a gente está indo de vapor para líquido. Ok? A nossa número 3 é uma curva que vai delimitar as regiões sólida e de vapor. Tá? Então, com a mesma característica, pontos, né, com características específicas de pressão e temperatura marcados sobre essa curva, são pontos de coexistência dos dois estados, ou seja, do estado sólido e do estado de vapor ao mesmo tempo.
tá bom? E a curva nossa número 3 é também chamada de curva de sublimação, tá? Que é o processo denominado quando uma substância passa de sólido para vapor ou de vapor para sólido, tá? No caso do vapor, passando do vapor para sólido, ela pode ser chamada também de ressublimação, tá? Então tem essas duas denominações. Pode ser sublimação tanto de sólido para vapor e de vapor para sólido, ou a gente pode diferenciar no vapor para sólido a ressublimação, ok? E a gente nota aqui também nesse gráfico dois pontos específicos. Primeiro é um ponto aqui no meio, um ponto T, que é chamado de ponto triplo ou ponto tríplice, tá? É um ponto que ele é comum às três curvas, curva 1, curva 2 e curva 3. Esse ponto triplo ele tem uma característica específica de temperatura e pressão, e é um ponto em que pode haver a coexistência dos três estados físicos da matéria ao mesmo tempo, ok? Então você pode encontrar, por exemplo, água no estado sólido, líquido e de vapor, com essas determinadas características de pressão e de temperatura, tá? E essa característica vai variar de substância para substância. E o nosso outro ponto é o ponto C, que é o que a gente chama de ponto crítico, tá? O ponto crítico ele já é para a gente o limite de coexistência da fase líquida e da fase de vapor. A partir deste ponto, se eu aumentar pressão ou aumentar a temperatura, eu já não vou encontrar mais a minha curva número 2, que é a curva de vaporização e condensação, tá? Eu não vou conseguir encontrar um ponto, né, com características de pressão e temperatura para coexistência desses dois estados, líquido e de vapor, tá? Então, a partir do nosso ponto crítico, é o que a gente passa a ter o chamado estado gasoso, certo? Então, o estado gasoso é um estado em que a gente não consegue ter a coexistência do estado de vapor e do estado líquido. Não significa que eu não consiga passar uma substância que está no estado gasoso para o estado líquido, tá? Eu só não tenho a coexistência ali nessa característica, tá? Porque as moléculas já dessa substância ganharam tanta energia que elas não conseguem ficar num estado mais próximo, tá? De saturação. Então elas realmente acabam se afastando muito mais umas das outras, ok? Então é caracterizado o estado de gás. Então o estado gasoso é um estado que ocorre após o ponto crítico, beleza? Então antes do ponto crítico, o estado de vapor, e aí vapor vai poder coexistir com sólido e com líquido. Passou a temperatura crítica, aí já passa a ser denominado um estado gasoso, ok? Bom, e aí a gente chega para falar do nosso calor sensível, certo? O calor sensível, pessoal, é o calor que ele vai estar relacionado à variação de temperatura de uma substância. Então, lá nesses gráficos que a gente viu para trás, quando a gente tinha uma variação de temperatura, o calor que a gente está fornecendo e que está atuando na substância para poder variar essa temperatura é o que a gente chama de calor sensível, tá? Então, é isso que a gente precisa reconhecer. Calor sensível está associado a uma variação de temperatura, beleza? Isso ocorre porque o corpo ele vai sofrer uma variação na energia cinética. Lembrem disso, que a definição de temperatura é um grau médio de agitação das moléculas de um corpo, tá? E aí, esse grau médio de agitação ele está relacionado também à energia cinética que essas moléculas vão ter, tá bom? Então, se você dá temperatura, se você fornece calor no intuito de aumentar a temperatura, você está aumentando a agitação dessas moléculas e aí elas acabam ficando, obviamente, cada vez mais agitadas, ok? E o contrário também ocorre. Então, com a diminuição de temperatura, a gente tem também uma diminuição nessa agitação das moléculas. O calor sensível ele é expresso por essa expressão, essa é uma das expressões do calor sensível. Então, a quantidade de calor é representada pela letra Q, M é a massa da substância, C é uma constante que depende da substância, que a gente chama de calor específico, e ΔT é variação de temperatura.
O calor específico, se a gente isolar ele nessa equação, ele pode ser representado desta maneira. E ele é definido como uma quantidade de calor necessária para que 1 grama de algum material sofra uma variação de 1 grau Celsius em sua temperatura. Tá? Então, o calor específico ele vai informar para a gente, vai dar uma característica para a gente de quanto de calor alguma substância precisa receber para poder variar a sua temperatura. Então, naturalmente, quanto maior o calor específico, mais calor ele precisa receber para ter a sua variação de temperatura ali respectiva. Quanto menor o valor do calor específico, menos calor um corpo precisa receber para variar a sua temperatura. Tá? Então, corpos com calor específico, ou substâncias, perdão, com calor específico alto, tendem a ser isolantes, tá? Elas tendem a isolar um pouco essa troca de calor. Eles demoram para poder se aquecer, certo? Já corpos com substâncias, perdão, com calor específico mais baixo, são substâncias que se aquecem muito rápido. Então, exemplo de substância que aquece muito rápido, os metais. Tá? Então, o calor específico dos metais tem valores bem baixos, bem pequenos. E já na questão de um calor específico mais alto, seria o calor específico da madeira, por exemplo, que tem um valor mais alto, então ela demora para poder se aquecer. Tá? O calor específico ele tem unidade usual de calorias por grama grau Celsius. Tá? É uma unidade que a gente acaba utilizando mais por fatores históricos até, mas pelo Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão do calor específico é Joule dividido por quilograma vezes Kelvin, ok? Bom, e aí a gente define também uma outra característica relacionada agora não a uma substância e sim a um corpo, tá? Que é a nossa chamada capacidade térmica. A capacidade térmica ela é descrita como a quantidade de calor que um corpo precisa receber para que a sua temperatura varie de 1 grau Celsius. Tá? Então, repare que na capacidade térmica a gente não tem mais uma expressão que considere massa, por exemplo. Por quê? Porque esse fator de massa ele já está considerado nessa grandeza capacidade térmica. Então, a nossa capacidade térmica a gente vai utilizar quando a gente está falando de algum objeto. Tá? Então, pode ser um copo, pode ser uma garrafa. Tá? Esses objetos eles possuem uma capacidade térmica. Então, calor específico quando a gente estiver falando de substância, capacidade térmica quando a gente estiver falando de algum corpo, de algum objeto, ok? Nessa expressão aqui, então, a gente tem que também uma quantidade de calor, e aí, nesse caso, se é a variação de temperatura, a gente tem o calor sensível. Aqui, obviamente, não aparece calor específico e nem massa do corpo, tá? Aqui foi só um erro no slide, peço até desculpas para vocês, tá bom? Então aqui a gente tem a capacidade térmica, Czão, tá? Um C maiúsculo, e a nossa variação de temperatura, beleza? Unidade da capacidade térmica, ela é medida em calorias por grau Celsius, na sua maneira usual, ou pelo modo padrão no nosso sistema internacional, Joule dividido por Kelvin, ok? E a gente consegue, estabelecido essa relação aqui, dessa equação para o calor, encontrar uma relação entre o calor específico e a capacidade térmica, tá? Então, a capacidade térmica, ela vale o calor específico de uma substância vezes a sua massa, tá? Então, a gente consegue também transitar entre essas equações através dessa relação aqui entre capacidade térmica e calor específico, beleza? O que deixa evidenciado para a gente também a questão da capacidade térmica estar relacionada a um objeto, tá? Que vai conter um certo tipo de substância, certo? Exemplo, um copo pode conter a substância vidro, e aí, dependendo da quantidade de substância que eu tenho montando o copo, eu vou ter a capacidade térmica para aquele copo, ok? Essa é a nossa característica. Bom, aí a gente chega numa relação que é o que a gente chama de equivalente em água. Tá? O equivalente em água nada mais é do que
uma certa capacidade térmica de um corpo, de uma substância qualquer, que a gente queira equiparar com a água, tá? Então eu estou procurando, basicamente, uma certa quantidade de água que passe a ter uma mesma capacidade térmica de algum outro corpo, ok? Então a gente tem essa definição aqui, que seria a massa de água que, ao receber uma mesma quantidade de calor, vai sofrer uma mesma variação de temperatura que um corpo feito de outro material, tá bom? Então a gente tem aqui a equação, então a gente tem capacidade térmica da água tem que ser igual à capacidade térmica desse corpo. Prosseguindo, abrindo essas equações, a gente passa a ter a massa de água vezes o calor específico da água igual a massa do corpo vezes o calor específico do corpo. Bom, só que o calor específico da água a gente já conhece, é um valor padrão, certo? E vale para a gente 1 caloria por grama, graus Celsius. Então a gente troca esse valor e aí fica a massa de água vezes 1 igual a massa do corpo vezes a capacidade do corpo. E aí a gente chega então na relação com essas massas. A massa de água que equivale a uma massa de um corpo vezes o calor específico desse corpo. Ou, ajeitando melhor, uma massa de água que vai equivaler à mesma capacidade térmica de um corpo feito de outra substância. Tá? Então a gente pode encontrar, por exemplo, qual a quantidade de água que eu preciso ter em algum recipiente que vai equivaler a uma variação de temperatura sofrida por uma outra quantidade, só que agora de, por exemplo, um metal. Tá? Então, é o que a gente chama de equivalente em água. É uma relação de uma massa de água que sofre uma mesma variação de temperatura que uma certa quantidade de substância de um outro material. Okay? Esse material pode ser um material qualquer, diverso. Bom, e aí a gente chega agora no nosso chamado calor latente. O calor latente, ele já vai ser o calor que vai estar relacionado com a mudança de estado físico de uma substância, tá? Então, o calor latente, ele está relacionado a uma certa quantidade de calor por unidade de massa que a gente precisa para que a nossa substância mude de estado físico, ok? E ele vai depender da natureza da substância, ou seja, do tipo de substância. Então, a água tem um valor, o cobre tem um valor, o ouro tem um valor, cada substância vai ter o seu valor específico, tá? Só que esse valor ele também vai depender da mudança de estado físico que está ocorrendo. O que isso significa? Significa, por exemplo, que para a água, quando ela está sofrendo o processo de fusão, esse calor latente vai ter um valor. Quando ela estiver sofrendo o processo de evaporação, no caso de ebulição ou vaporização, vai ter também um outro valor para o calor latente. Tá? Então ela vai depender da substância e vai depender da mudança de estado físico, qual o processo de mudança que ele está sofrendo. Tá bom? Essa é a nossa equação que a gente vai utilizar para o calor latente. Então, o calor latente é representado pela letra L. Ele vai ser igual a uma certa quantidade de calor. Reparem que é a mesma letra que a gente usa para calor sensível. O que vai diferenciar vai ser com quem eu estou associando esse calor. Então, aqui agora a gente já passa a chamar a quantidade de calor latente dividido por uma quantidade do material, ou seja, uma massa, certo? Então, a unidade nossa de calor latente usual, calorias por grama, ou, de acordo com o sistema internacional, joules por quilograma, certo? A gente também pode escrever a nossa equação para o calor latente dessa outra forma, isolando a nossa quantidade de calor. Então, nessa equação aqui, apesar da gente representar com a mesma letra, tá? Que vai estar se referenciando à quantidade de calor trocado, nesse caso, o calor é o próprio calor latente, tá bom? É igual a massa vezes L, que é a nossa quantidade de calor latente, que é uma constante específica para cada material e para cada mudança de estado. Para evidenciar isso, eu trouxe embaixo para vocês alguns valores. Então, utilizando aqui valores relacionados à água, então a gente tem aqui calor latente de fusão do gelo, ou seja, para passar do estado sólido para o líquido, vale 80 calorias por grama.
Já no processo inverso, o calor latente de solidificação, ele tem o mesmo valor em módulo, só que um sinal negativo, tá? Por quê? Porque no calor para fusão é um processo que absorve energia, tá? Ele é um processo endotérmico, você precisa fornecer calor para um corpo para ele passar do estado sólido para o estado líquido. Já a solidificação é um processo inverso que precisa ocorrer uma perda de energia, então precisa de uma perda de calor, tá? Então, o calor latente ele já passa a ter um valor negativo. E a mesma coisa a gente vai observar, e aí agora o valor bem diferente quando a gente analisa o processo de vaporização ou o seu inverso, que seria a condensação, tá? Então, para vaporização, 540 calorias por grama. Já para condensação vai ser o mesmo valor em módulo, só que, obviamente, um sinal negativo. Então, menos 540 calorias por grama. Ok? Bem, e aí com isso, com essas características que vão envolver para a gente as nossas trocas de calor, a gente consegue chegar na nossa chamada lei zero da termodinâmica. Tá? A lei zero da termodinâmica ela vai relacionar para a gente todas essas trocas de calor ocorridas durante um dado tempo em alguma região, que a gente vai chamar de uma região de um sistema isolado. Tá? Então, o enunciado é basicamente o seguinte: quando dois corpos a temperaturas diferentes são colocados em um mesmo sistema isolado, eles trocam energia, nesse caso calor, até atingirem o equilíbrio térmico, ou seja, até eles possuírem a mesma temperatura. Tá? O que isso vai implicar para a gente é o seguinte: se eu somar a quantidade de calor trocado de todos os corpos que compõem o sistema, isso tem que ser igual a zero. Tá? Por quê? Porque se o meu sistema é isolado, eu não vou ter perdas de calor para a parte externa, para o nosso ambiente. E isso significa que isso vai ter que se conservar. Aí vocês podem perguntar, poxa, mas como que uma soma dá zero? Simples. Calor, quando o calor ele é recebido por um corpo, o valor da quantidade de calor é positivo. Por quê? Porque ao receber esse calor, a variação de temperatura ficou positiva, tá? Porque elevou a temperatura. Já quando um corpo ele cede calor, esse valor do calor já passa a ser negativo, porque a variação de temperatura sofrida pelo corpo ou pela substância vai dar uma variação negativa, já que a temperatura final é menor do que a inicial. Tá? Então a gente consegue escrever isso abrindo esse sinal de somatório dessa maneira: a soma de todo o calor cedido com a soma de todo o calor recebido por todos os corpos presentes no sistema vai dar igual a zero. Tá? Então essa passa a ser a nossa lei zero da termodinâmica. E aí a partir disso a gente consegue então analisar alguns problemas relacionados a essas trocas de calor, aos processos de mudança de estado físico e os processos de aquecimento. Tá bom? Então, a nossa aula ela se encerra por aqui. Peço aos senhores que façam o exercício da apostila, tá bom? E mandem as dúvidas no grupo da turma, beleza? Então, organizem o tempo de vocês para continuar estudando todas as disciplinas, para não deixar acumular nenhuma, tá bom, pessoal? E aí, eu vou mandar depois um vídeo com os exercícios, ok? Então, até a nossa próxima aula.